E o que é que nós pretendemos em levar consciência em saúde? Saúde, acima de tudo, desenvolvimento pessoal, mas também fazemos negócios. O fundamento da felicidade sabemos que assenta na saúde. Se não tivermos saúde, não conseguimos prosperar nos nossos negócios, não conseguimos viajar, coisa que toda a gente está aqui adora com certeza, as relações com os nossos amigos, a nossa família, tampouco ajudar o próximo. Um bem-estar psiconeurosociosomático é, assim, uma estratégia de 5 elementos que o CNS, que a Dual Life, leva a 4 cantos do mundo ou a qualquer pessoa que se cruze connosco. Também o próprio laboratório tem assim a sua fundação, o World Health Living Foundation, levando consciência em saúde, uma fundação que também está presente o Dr. Piotr Kardas, o Dr. Honórios Causa, que também ele é o presidente do Conselho Científico. O ser humano encontra-se em fase de construção, diariamente necessita de 90 nutrientes, e esta é assim a gama de produtos da Dual Life, para levar aqui, ajudar no bem-estar psiconeurosociosomático na parte da suplementação. Porque sabemos que fomos feitos para nos mexer, temos que ter cuidado com a nossa condição física, cuidado com o nosso stress e também assim a alimentação consciente. A suplementação vem ajudar-nos, mas não invalida que não tenhamos de ter cuidado com aqueles 5 elementos. Em 2013, o laboratório iniciasse os seus estudos baseado no ciclo circadiano. Em 2017, esses estudos até ganharam um prémio Nobel. Portanto, a Dual Life, desde 2013, sabe como funciona cada órgão do nosso organismo. Esta é a sede em Cracóvia, a sede da Dual Life, do laboratório que nos patrocina, também com 2 fábricas próprias, suplementos em COSE e uma de cosméticos e suplementos alimentares e funcionais. O Conselho Científico, como eu dizia, presidido por o Dr. Honórios Causa, é sim constituído por professores catedráticos, doutores das ciências médicas, das ciências farmacêuticas, e levam assim à construção dos nossos produtos seguindo um padrão dourado. Um padrão também de 5 princípios: 0 conservantes, 0 substâncias geneticamente modificadas. As embalagens são de vidro farmacêutico escuro, método HHP, alta temperatura, baixa pressão, e tudo o que compõe os nossos produtos são assim frutas e legumes maduros, colhidos inteiros da época. Este é o nosso cartão de visita, um cartão com que nós nos apresentamos, onde estão os nossos certificados, as entidades que nos certificam, que podemos ter assim os melhores produtos do mundo. Também, dado a estes certificados, a estas entidades, elas provam que os produtos são relativamente excepcionais, e assim temos o Prémio Diamante Forbes, 2 anos consecutivos, 2024 e 2023. Já é um negócio internacional, a 52 países e 4 warehouse, 4 armazéns. E assim terminamos aqui com esta foto, que eu acho, sim, lindíssima, que a alimentação é super importante e estes são os produtos que os nossos produtos são feitos. Também aqui para alertar que temos que tomar atenção à água, estamos no verão, e esta pirâmide para mim é das mais bonitas. Temos aqui embaixo na base da pirâmide alimentar, o exercício físico, depois as frutas e legumes, os cereais, os laticínios, no topo carne, peixe e os azeites. No sugar, não farinhas de trigo, e atenção ao café. Este o prato maravilhoso que temos assim que ter em atenção para preparar nas nossas alimentações. E a Dual Life, sim, certamente também nos ajuda no nosso desenvolvimento pessoal e a construir inclusivamente uma carreira. Eu vou passar então a palavra ao nosso palestrante de hoje, ansiosa por este momento, porque os livros, sem dúvida,
estão em boas mãos na GW, representada pelo João. João, a palavra é tua, boa noite. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Que honra. É um assunto realmente que me pega. Conheci a Natália através dos livros. A Natália é essa pessoa que a gente se apaixonou à primeira vista. Então, é impossível você conhecer e não se apaixonar. Você se conecta naturalmente com ela. E aí, junto dela, vem todo o resto, né? Porque veio todo um pacote, né? Junto com a Natália se apresentando um e conectando com o outro. Eu sempre falo que ela tem esse poder de conectar pessoas. Ela vai falando com você do nada, ela fala de 4 ou 5 pessoas e já liga para um, já passa o telefone de outro, contato de outro. Daqui a pouco você está seu negócio está escalando naturalmente, assim, isso é natural para ela, isso é fácil para ela, né? Mas é sempre muito bom fazer parte dessa comunidade aqui. Livros, de fato, é uma coisa que eu acabei me apaixonando por. Eu não tinha muito hábito da leitura, só que isso me fez crescer, de verdade. Isso me fez ter uma mudança de percepção em relação à minha vida, em relação ao meu comportamento com os meus amigos, o meu comportamento com o meu negócio, o meu comportamento com a minha família, e eu comecei cada vez mais mergulhar no universo dos livros e acabou virando um negócio, né? Eu sou casado, tenho minha esposa Michele, que vocês vão ter o prazer de conhecer ainda. Meu filho tem um filho adolescente de 15 anos, vai completar 16 esse ano, Luiz Eduardo. E nós eu trabalho numa empresa, um trabalho formal aqui super corrido, a Natália que pega muito no meu pé, mas junto a isso, paralelo a isso, nós montamos uma empresa de vendas de produtos que tem um portfólio de mais de 700 produtos em todos os sites e todas as plataformas. É muita coisa. Mas eu tive a necessidade de adquirir livros para ler, sobre vendas, eu queria saber mais sobre vendas, eu queria saber mais sobre negócios, então comecei a comprar livros quando eu ia ao Brasil, livros na minha língua, eu queria ler na minha língua, em português, nós moramos aqui no Reino Unido, e eu queria ler na minha língua, e quando eu ia ao Brasil, ou quando alguém estava no Brasil, eu pedia para trazer algum livro sobre aquele tema que eu queria ler. E acabou que a gente que tem esse negócio de vendas, eu comecei daqui a ligar para muitas editoras. E entrei acho que em contato com todas as editoras do Brasil. Editora Gente, CPAD, Edibus, todas as editoras. A gente fez contato e conseguimos contrato com algumas. E hoje a gente traz livros do Brasil aqui para o Reino Unido. A gente tem um foco aqui na nossa comunidade de língua portuguesa, seja brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, toda a comunidade está cada vez mais crescente. E eu fico muito feliz em saber quando eu escuto assim alguém falando: olha, eu comecei a ler por causa daquele conselho, eu comecei a ler depois do dia que eu conversei com você. Eu fico muito feliz com isso. Isso para mim é uma honra. Quando alguém fala, eu não lia nada e agora eu tenho uma rotina de leitura, né? Mas depois, e aqui eu quero trazer para vocês, eu não vou compartilhar aqui o slide hoje, aliás, esse slide que vai ficar preparado para quando for presencial, porque tá todas as minhas anotações e eu não editei aqui. Então tá todas as minhas anotações, mas quando for no evento presencial eu quero compartilhar um slide bem organizado, né? Assim, tá atento ali, prepara a caneta, hein, sim. E eu comecei a entender por que que eu gostava de leitura, por que que eu gosto de livros, por que que livros faz tanto sentido para mim. Eu comecei a tentar entender isso. E o tema, quando eu estava conversando com a Natália, ela falou, mas qual seria o tema? Eu falei, não, vou falar daquilo que fez sentido para mim. Relacionar a leitura com a alta performance. E aqui entra o conceito nosso de todo esse workshop que está acontecendo, que tem tudo a ver com negócios, com vendas, tem tudo a ver com saúde, com qualidade de vida, com conhecimento. E tudo isso eu quero empacotar aqui numa conversinha rápida que eu tenho certeza que vai ser muito importante para vocês. Eu tenho alguns dados e eu sugiro que vocês preparem papel e caneta, que hoje o negócio vai estar sério. Se eu estiver falando rápido demais, pode preparar, que hoje vai dar tema para uma boa conversa, tá? Quando eu falo de livro, eu sou suspeito porque eu não paro mais, tá? Mas no final a gente abre para dúvidas. Mas antes de falar a relação
da leitura e de alta performance, a gente precisa entender o que é alta performance. O que é alta performance? É interessante que eu gosto de um conceito do Joel J, que, aliás, a Natália gosta muito do conteúdo dele, a Cinha também, né, Cinha? O Joel J, ele é um leitor ávido. Aliás, eu tenho muita influência do Joel, porque ele consome muitos livros. A maioria dos livros que ele recomenda, acho que eu li quase todos. Ele tem, assim, uma frequência de leitura absurda, mas os livros, de fato, fazem muito sentido para mim. E uma vez ele falou da definição, aliás, a diferença entre alta performance e alto performance. Nós vamos falar de alta, mas antes eu quero que entendamos os dois conceitos. A auto-performance, ela tem uma atenção, ela concentra-se em atingir níveis elevados de desempenho, porque ela tem uma frequência específica. A auto-performance, você quer cada vez mais um desempenho maior no seu negócio, um desempenho maior nas vendas, um desempenho maior nos seus resultados. E quais são os aspectos que a gente considera na auto-performance? Geralmente, a auto-performance ela é concentrada nos níveis de desempenho. Pedro Sucesso Pereira já está na sala. Welcome to the class. Bem-vindo, Pedro. E falando de alta performance, quando se fala de foco e alta performance, eu vou falar muito de foco hoje. Foco e alta performance, a alta performance ela prioriza atingir metas e objetivos específicos. O duro é que quando você foca na alta performance, dificilmente você associa uma qualidade de vida. Porque você vai querer cada vez mais resultados e resultados e resultados. Eu estou falando aqui com vocês, mas isso está falando muito de mim, tá? Tá falando de mim. Eu sou essa pessoa que fica buscando resultado. Todo mundo já sabe que eu durmo muito pouco, 2, 3 horas. Interessante que eu estava falando com um especialista, não é que eu não tenho sono. Se eu deitar aqui, eu durmo. Só que eu fico me forçando a estar fazendo algo, a ser produtivo e desconsiderava o sono. Sendo que, aliás, eu vi o Bernardinho falando uma coisa que, assim, virou a minha mente, tá? Essa semana. Ele falou que quando ele treinava os jogadores de futebol da seleção brasileira, ele fala, olha, o sono, o descanso, ele faz parte do treino. Você precisa disso. Foi bem interessante. Mas a auto-performance, ela busca esse resultado a qualquer custo. Entendendo esse conceito da auto-performance, eu quero falar da alta performance. A alta performance, ela busca um equilíbrio. A alta performance, ela se refere a um estado de excelência e de realização contínua nas mais diversas áreas da vida. E aí você vai perceber que esse assunto aqui tem tudo a ver com todos os workshops que nós tivemos anteriores, falando de saúde aqui. Se você analisar, todos os outros profissionais falaram justamente nesse equilíbrio do resultado e a qualidade de vida, o equilíbrio dos seus ganhos e o seu tempo de qualidade. Isso faz muito sentido. A gente precisa buscar isso. E a alta performance, ela se refere a um estado de excelência, mas precisa ter uma realização equilibrada nas mais diversas áreas da vida, seja com a sua família, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, seja a relação com seus amigos, seja a relação de negócio, ela precisa estar equilibrada. Isso é algo que eu estou tratando na minha vida, principalmente no tempo de qualidade. Eu, particularmente, eu tenho o prazer de estar fazendo isso aqui, conversando com vocês. Por mim, eu não perdia nenhuma das reuniões, nenhuma das conversas. Gente, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de ouvir, eu gosto de abraçar, de tocar, aquela coisa toda. Eu não tenho o tempo que eu gostaria de ter, né? Eu sempre fico acompanhando ali, e se deixar, eu só vou. Só vai, anoitece, amanhece, e alguém tem que me parar, né? Isso realmente faz parte de mim, inerente de mim. Mas quanto à alta performance, quais são os aspectos que eu devo considerar? Primeiro, um aspecto que é crucial, ele envolve o equilíbrio
o equilíbrio e o sucesso múltiplos na carreira, na saúde, nos relacionamentos, no desenvolvimento pessoal. A alta performance, ela precisa estar tudo integrado. Nenhum trabalho excessivo, nenhum dinheiro que você venha ganhar no trabalho justifica a ausência com o seu filho, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu esposo. Nenhum dinheiro do mundo justifica a sua falta, a sua ausência, a sua saúde. Não justifica. Como eu estou falando, e estou apanhando também aqui. Estou apoiando também. Então, eu estou principalmente enfatizando isso, eu quero declarar, porque quando eu estou falando, externando para vocês, dentro de mim eu estou fazendo compromisso comigo mesmo, porque eu tenho trabalhado especialmente nos últimos meses isso, inclusive fiz uma meta louca de correr todos os dias 5 km por hora, já está no dia 28, e serão 90 dias. Serão 90 dias, e eu estou assíduo aí, sem parar. Sem parar, né? Porque é uma linha que busca saúde, desde que eu comecei minha pressão não oscilou, as tonturas acabaram, enfim, estava uma série de problemas, algo está regulado aqui, está se regulando aqui. O que é? Uma prática saudável que adotei. A gente vai chegar na leitura, isso é somente uma prática saudável. Por que isso é tão importante, né? Então, quando se fala em alta performance e relaciona com foco, busca na alta performance busca um objetivo sustentável, um objetivo holístico, onde uma pessoa alcança seus objetivos, os seus resultados, sem comprometer qualquer outra área da vida. Isso que é mais importante na alta performance. E aí, essa é uma das definições, quando você ouve o Joel J falando, que é um cara assim gigante, eu comecei a filtrar e lembrar de todos os vídeos que eu acompanhei, eu tive uma vez uma mentoria de um produto que ele lançou, isso foi o que mais ficou na minha mente, né? Que naquele momento eu não coloquei em prática e só agora, depois que eu passei, alguns de vocês conhecem, passei por uma crise terrível, de doença mesmo, e eu estou tendo que equilibrar isso. Então, entendemos o que é alta performance, o que é importante na alta performance. Eu comecei a buscar alguns conceitos. Por que eu leio? Inclusive, estou aqui com um livro aqui sobre empresas, sobre negócio. É um livro que eu recomendo. Quem gosta de empresas, esse livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, ele fala de muita coisa. Fala de resultados, de criação de empresa, de criação de negócios, fala de vendas, mas, acima de tudo, ele fala da mentalidade de uma pessoa que quer fazer algo relevante. Você entende a mente desse cara, é um cara de resultados, faz muito sentido para mim, e junto a esse, o meu outro livro está lá no quarto, mas eu peguei um igual, que eu estou lendo um que tem tudo a ver com as nossas aulas que nós tivemos, que é o do Mário Sérgio Cortella. E olha o título desse livro aqui, A Sorte Segue a Coragem. Aliás, tem uma parte desse livro que faz muito sentido, que ele fala assim, que a sorte, ela acontece, ela está próximo de quem está preparado, é bem interessante. Enfim, quando se fala de livros, eu comecei a estudar por que eu gostava tanto de livros, por que me conectava tanto com livros. A Planeta, ela manda alguns letters, e ele mandou um dado para mim. A Planeta é uma editora, e ela manda alguns dados, ela mandou uma pesquisa, aliás, bem interessante, uma pesquisa americana, um instituto americano. O tema da pesquisa é How the Mind Works, como a mente funciona, e imagina, quando a gente está normal, assim, igual a gente está conversando, a gente está na nossa rotina do dia a dia, em média, varia de pessoas para pessoas, em média, o nosso cérebro, ele processa em média de 400 a 800 palavras por minuto. Por minuto. Tem gente que aumenta, pessoas que têm síndrome de pensamento acelerado, chega a 1.500, enfim, isso pode alterar, mas em média, o ser humano, e estudos indicam isso, que um ser humano processa por minuto entre 480 e 800 palavras. E quando a gente tem esse nível de processamento de palavras, fica muito difícil a gente racionalizar, a gente pensar, a gente
planejar. E aqui eu quero mostrar para vocês a eficiência da prática de uma boa leitura. Imagina só, você está tentando planejar algo, Diego, Cinha, tá o nome do Maurício, acabei esquecendo o nome Patrícia. da Patrícia. Isso. Não vou esquecer mais, da Patrícia, tá? A todos aqui, eu entendi que quando eu estava querendo dormir, tinha vindo de um dia completamente acelerado, eu demorava um pouco para dormir. Mas uma coisa que me ajudava era abrir um bom livro. Não sei se você tem essa mesma percepção. Por quê? Quando nós lemos, a quantidade de palavras que é processada no nosso cérebro, ela diminui significativamente. Imagina que de 400 a 800 ela diminui para 200 a 300 palavras por minuto. Então, o nosso cérebro ele tende a ficar mais focado, mais direcionado. Ele fica ativo, mas ele fica muito focado. E esse processo, ele ajuda na calmaria da mente, no desaceleramento da mente. Por isso que quando a gente está lendo, às vezes dá aquela... Vai dando aquele sono, o pessoal falou, opa, já está na minha hora, já deu. Já deu. Aliás, é uma dica que eu recomendei para minha esposa. Eu não tenho insônia. A minha esposa, Michele, ela tem insônia. Ela dorme também muito pouco, mas ela, quando acorda, ela não dorme mais. E uma das coisas que a ajuda é justamente isso: é pegar um livro e começar a ler aquilo que está na mente dela, muita coisa, tem aquilo para resolver, tem isso, tem aquilo outro, tal. Ela foca no livro, o pensamento é direcionado para apenas as palavras do livro e há uma desaceleração, só que existe um efeito de compensação, porque você está lendo, você está aprendendo algo, existe um efeito de compensação no cérebro, existe uma satisfação de dever cumprido e essa saciedade de prazer te proporciona um ambiente mais confortável, você vai ficando mais relaxado e você descansa. Vai dando sono mesmo, você dorme. Experimente isso quando você estiver nos seus dias mais tensos. Pega um bom livro, um livro que te dá prazer. Começa a ler. Você vai perceber que você vai dormir melhor. E eu comecei a fazer essa relação na minha vida com os livros. Eu sou realmente fascinado com o efeito de uma boa leitura, né? E aqui, seja ela qual for, eu particularmente eu gosto de ler sobre biografias, sobre negócio. Biografia me encanta porque eu aprendo muito. Imagina o cara que fez a empresa tal, ele construiu do absoluto zero, ele teve essas dificuldades, ele tem esse resultado, é esse resultado que eu sonho, eu começo a viajar, eu começo a planejar, nasce várias ideias também, isso realmente me emociona. Tem gente que gosta de livros de filosofia, tem gente que gosta de livros românticos, tem gente que gosta dos mais diversos livros. Eu como cristão, eu leio muito a Bíblia Sagrada também, é algo que me pega, então isso me faz bem, me dá prazer. Mas o foco e a leitura promove um desenvolvimento de várias maneiras. Primeiro, e aqui, se você quiser anotar, eu vou falar 3 tópicos. Primeiro, ele promove a concentração, eu chamo de concentração sustentada. Eu não sei se há um nome técnico para isso, tá? Eu chamo de concentração sustentada. Pela linguagem do dicionário João Carles, né? Eu não sei se essa palavra existe, mas é uma palavra que eu coloquei aqui. Concentração sustentada. A leitura ela exige que o leitor mantenha aquele único conteúdo por um período prolongado ali, né? Então, isso te dá foco. E isso treina a mente a evitar distrações. Você está treinando a sua mente a se desligar de distrações. É por isso que, às vezes, eu ficava incomodado quando eu estava, por exemplo, no ônibus aqui em Londres, e às vezes acontecia muito e eu via que pessoas estavam lendo livro e não se desligava, nada distraía aquela pessoa. E eu ficava indignado com isso. Depois eu me peguei, alguém tentando falar comigo, eu lendo, e eu estava com a mente completamente focada aqui no livro, e alguém falando, rapaz, eu estou falando com você, e eu realmente não tinha percebido que aquela pessoa estava lá. Aquilo realmente desligou uma chave ali e me deixou focado, concentrado apenas naquele conteúdo ali, pelaquele período de tempo. Então, eu chamo isso de concentração sustentada. Eu vou até estudar sobre mais isso, mas me dá sustentabilidade, dá perenidade na minha concentração.
Olha que bacana. Isso é saúde. Isso é saúde. Mas não somente isso. A leitura, ela dá um estímulo mental. Quando a gente se engaja com um material escrito, e aqui eu gosto de fato do livro, eu gosto de pegar o livro mesmo, e ler. Eu tenho Kindle, mas eu tenho muita dificuldade de ler o Kindle, eu até, vez ou outra, não é, Patrícia? Eu tenho essa sensação, às vezes eu estou no voo, aí beleza, eu leio alguma coisa, mas não é a mesma coisa, eu preciso folhear, eu preciso ouvir o barulho da. Eu sou o tipo de pessoa que pega o livro e sente o cheiro. Eu sou esse tipo de pessoa sabe, que fica assim. Eu sou bem sensorial nesse caso, sabe? Então, existe um estímulo mental em você ter essa relação com o livro. Especialmente quando é livro mais complexo, tá? Se é um livro que você gosta, por exemplo, e que você se interessa para isso, imagine que você está elevando o seu nível de consciência. Você tá levando o seu nível de consciência para um outro nível de fato. Então, estimulam as áreas do cérebro que é relacionada àquele pensamento crítico, ao pensamento de análise, e quando a gente está lendo, ele estimula essas regiões. É por isso que, imagina, tem um rapaz que eu conheço aqui, eu conheci ele esses dias, é um italiano. Olha, ele não tem estudo, ele não estudou, tá? Ele não estudou. Você precisa ver o vocabulário desse cara. Não, é absurdo. Ele fala numa formalidade. E aí eu comecei a tentar entender o que esse cara tem. Porque ele não foi na escola, ele não tem. Mas ele tem, por exemplo, ele leu na vida que ele contou para mais de 5.000 livros. Muita coisa. Ele lê muito. E quando a gente lê muito, a gente aumenta o nosso vocabulário. A gente fala até mais bonito. A gente fica mais bonito. Lê o livro, a gente fica mais bonito, a gente fica mais inteligente. Não é? Então, eu conversando com ele, ele falou: não, eu não tenho, eu nunca estudei, eu nunca fui na escola, vim de uma família humilde, ele construiu uma empresa, aqui tem uma empresa muito bem consolidada, tá muito. Só que o diferencial da vida dele foi ler muito. Ele tem um hábito de leitura, ele cultiva isso. Ele cultiva o hábito da leitura. Né? E tem um terceiro, né, falando de foco ainda da leitura, que eu chamo de mindfulness, porque a leitura ela pode ser considerada uma forma de mindfulness mesmo. Eu estou tentando encontrar outra palavra aqui. É porque ela envolve uma atenção plena e presente. Ela absorve, ela te provoca a construir não somente ideias, mas ela te atrai para novos estímulos. Por exemplo, eu nunca pensei, por exemplo, em ler livros. Eu nunca fiz o perfil filosófico, tá? Eu nunca considerei isso. E a leitura me levou para uma área da filosofia. Só que uma vez descobrindo a filosofia, eu tive acesso a outras mesas. Que eu percebi que eu estava numa mesa 2 semanas atrás, eu percebi que todo mundo falava muito bem sobre filosofia, e eu estava no meio conversando naturalmente com eles. Isso foi graças à leitura do livro. Então eu tinha repertório para aquilo, eu conhecia sobre aquilo, consegui conversar por horas. A gente estava no jantar, e depois eu comecei. Eu sou muito de analisar, de auto me analisar, e por que eu cheguei nessa mesa aqui? E tive um grande acesso a uma pessoa que era muito importante, que eu valorizo muito tudo que a pessoa representa, mas graças ao livro me deu repertório. É por isso que eu falo com tanta vontade, com tanto desejo. Eu não vou ser tão longínquo aqui, eu vou caminhar para o final, que eu quero dar algumas dicas de leitura, porque se a gente for falar de leitura, a gente vai ficar aqui a noite inteira, e eu realmente gosto disso. Mas eu quero deixar algumas técnicas, porque às vezes é um assunto tão distante, a pessoa fala: não, eu começo a ler, eu já durmo, não me atrai, eu não me apego a livros. Por exemplo, tem livros que eu começo a ler. Esse livro, por exemplo, aqui, eu tinha separado alguns. Esse livro aqui é do Napoleão Hill, a Lei do Triunfo. Ele fala de 12 leis, é bom, né? Mas olha a grossura desse livro. Ele tem 700 páginas. Esse livro, quando eu comecei a ler 3 anos atrás, para mim não valeu de nada. Não me conectava, não tinha jeito, não tinha, sabe, eu não conseguia me aproximar, eu não conseguia, não me conectava. E quando foi 3 meses atrás eu comecei a ler, parece que estava contando o momento da minha vida. Já aconteceu isso? Não sei se já aconteceu isso com vocês.
né? De um dado momento, o livro, cara, não tem nada a ver com você. E, de repente, aquele livro parece que cai como uma luva na sua vida, sabe? Você aplica na sua rotina, no seu dia a dia, né? E aí eu comecei a ler alguns parecidos, por exemplo, falando de alta performance, um livro, aliás, que eu quero sugerir aqui, um livro do Paulo Vieira, Poder e Alta Performance. Esse livro aqui, ele é simplesmente fantástico, fantástico mesmo. Esse livro vai buga a mente da gente assim de uma forma absurda. E além disso, um outro de Napoleão Hill, que é Quem Pensa Enriquece, porque a leitura ela é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e profissional, mas além de ampliar o nosso conhecimento, ela contribui para essa melhoria da concentração, essa melhoria da capacidade de resolução de problemas, ela contribui para a nossa inteligência emocional. O livro, eles assim, são ferramentas ricas que podem transformar a nossa forma de agir e pensar. Por exemplo, a gente teve um determinado problema 2 dias atrás na empresa, que se fosse em outro cenário, eu estava com a mente muito mais louca, acho que eu ia explodir. Eu sempre fui muito impulsivo. A gente vai despiorando aos poucos, viu, Diego? A gente vai meio despiorando, né? E aí o que acontece? Diante de toda aquela situação, a pessoa se alterou assim terrivelmente, uma coisa ínfima, uma coisa que muito pequena. Eu comecei a olhar para ele, né, com muita calma ali, e respirei fundo e falei: olha, esse não é o momento da gente discutir isso. Eu tenho algo importante que vai mudar o rumo dessa conversa nossa aqui, mas a gente vai falar depois. Vamos falar mais tarde. E fui embora. Essa pessoa ficou doida. Eu saí, eu só vi a pancada da porta. Ele tava assim, estourado, estourado. Deu 40 minutos. 40 minutos, oh, me desculpa, pelo amor de Deus, me perdoe, eu não sei. Eu tava agindo completamente emocional, tal. Eu caí em mim. Eu comecei a raciocinar, você tem razão, eu preciso que você volte, a gente precisa definir isso. Mas o que é? A leitura, de fato, ela nos concede uma coisa que a Bíblia, hoje a ciência chama de inteligência emocional. A Bíblia, ela já explicava isso lá atrás. A Bíblia chamava isso de self-control, chama de domínio próprio. A Bíblia já chamava isso. Se você vê na parte da Bíblia lá que fala dos frutos do Espírito, aliás, é muito interessante isso, qualquer dia eu quero ter a oportunidade de falar para vocês. A Alexia está falando sozinha aqui. Mas, de vez em quando, eu tenho um capeta aqui, tem que repreender, né? Sai. Mas, a Bíblia, ela explica como o domínio próprio. Os frutos do Espírito falam de muitas coisas, mas a parte do domínio próprio é exatamente isso. Você denominar as suas emoções, você dominar as suas palavras, você ser cirúrgico naquilo que você vai falar. Você pensar, às vezes, uma palavra falada não tem volta. Sabe, não tem volta. Uma palavra mal colocada, uma palavra fora de contexto, ela pode acabar uma carreira, ela pode destruir uma amizade, ela pode romper um relacionamento, pode ter um fim trágico, triste, né? E a busca disso, e o livro é uma ferramenta para isso, a busca pela palavra certa, pelo um direcionamento correto, pela uma palavra sábia, tem muito dessas informações nos livros. Patrícia, ela foi buscar 2 Bíblias ali, 2 espadas bem grandonas, ela já veio armada, 3, até os dentes ali, ó. Ela veio, olha, ela tá preparada, tá vendo aí? O duro que quando a gente fala com um cristão, ele já vem assim armado com um monte de Bíblia, né? Não basta ser uma, tem que ser 3. Olha só que maravilha. Né? Mas eu brinco aí, mas eu também não tô por baixo não, tá? Olha só, tem algumas por aqui. Mas olha, a minha leitura é tão pouca que ó, é assim que eu ganho. Todos me dão Bíblia. Isso mesmo, pode me dar. Venha a mim que eu quero. Aliás, falando de domínio próprio, eu recomendo muito essa leitura. Um dia a gente vai ter a oportunidade de falar somente sobre essas lições da Bíblia. Hoje a ciência explica muita coisa, a neurociência explica muita coisa, a psicologia explica muita coisa, mas a Bíblia já falava lá atrás tudo isso. Eu gosto muito de relacionar tudo isso que a ciência explica hoje e a Bíblia já falava lá atrás. Eu gosto de fazer essas relações. Mas, além do foco, além da alta performance,
nos dá essa inteligência emocional e a gente adquire através de uma leitura. Mas eu quero deixar aqui dicas, indo para a reta final, para não prolongar. Eu gosto realmente de falar, vocês já sabem disso, né? Eu falo e não paro mais nunca. Mas indo para a reta final aqui, eu quero dar boas dicas para uma rotina de leitura, tá? Isso é importante, isso é importante. Eu não comecei lendo 5 páginas por dia, eu comecei lendo uma frase. Sabe aquela frase de efeito? Eu comecei lendo, de fato, é verdade, Natália. Às vezes uma frase de Instagram, eu coloquei como meta, eu dava o print da tela e eu lia uma frase por dia. Você fala, mas uma frase? Eu não gostava de ler. Então, eu li uma frase, aquela frase que gera impacto. Então, eu li uma frase. Aliás, tem uma frase que eu coloquei, não sei onde é que está o meu telefone aqui, que eu compartilhei com algumas pessoas hoje, que é uma frase de um contexto cristão. Fala assim, ó, esteja pronto, o melhor de Deus está por vir. Eu sou muito frasista, né? Esteja preparado, o melhor de Deus ele chega de repente, né? Eu sou muito dessa frase assim. Antes de ter um hábito de leitura, eu lia frase, eu dava vários prints de frase e começava a ler frase. Depois eu comecei lendo uma linha. Eu lia o livro, eu não conseguia ler muito. Então eu comecei lendo uma linha. Segui para uma página, 2 páginas. E agora, se eu não ler, isso me faz falta. Dentro da minha... Acho que não dá para vocês ver aqui. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Olha, tá vendo esse papelzinho aqui? O papelzinho aqui é uma lista de atividades que eu vou todo dia ficando aqui. Todo mês eu faço essa listinha aqui de atividades. E entre essa listinha aqui tem a minha leitura, meu momento de leitura. Tem o meu momento de leitura. Vejo que o Diego está postando uns devocionais lá, né? Isso é importante. Tem os áudios, o audiobook, ele é muito bacana. Mas é importante a gente ter uma rotina. E com a leitura não é diferente. Isso vai nos proporcionar uma saúde, que é que a gente fala tanto aqui no CNS, saúde emocional. A gente fala de saúde, fala de qualidade de vida, isso vai nos dar uma saúde emocional. Além de, claro, a gente vai elevar o nosso nível intelectual, a gente vai elevar o nosso nível de consciência, né? Tem um estudo do REC que fala do second level think, né, que é a segunda linha de pensamento. É bem bacana, eu gosto disso. Enfim, uma parada mais indo para a parte histórica. Eu gosto dessa parada. Mas, assim, quais são as dicas que eu sempre dou para as pessoas que me perguntam como que eu devo começar? Primeiro, estabeleça um horário fixo de leitura. Estabeleça um horário fixo. Isso é crucial. Você vai ler todo dia às 9 da noite, coloca até para despertar lá o meu horário da leitura, que seja 10 minutos. Você vai ler 5 minutos, coloca 5 minutos de leitura, você vai ler 5 minutos de leitura. Estabeleça esse horário fixo. À medida que aquilo ficar normal para você, aumenta, coloca 10 minutos, coloca 30 minutos. Valorize o seu tempo de leitura. Isso vai te colocar num outro patamar. Dedique um tempo específico para o seu dia para leitura. Pode ser pela manhã, pode ser antes de dormir, pode ser na hora do almoço. A recomendação é que seja sempre da manhã, pela manhã sua mente tá fresca, tá descansada. Eu não consigo fazer de manhã porque eu saio muito cedo, levanto às 4h20, saio às 5, então é aquela correria, eu não consigo, então normalmente o meu horário é durante a noite. É durante a noite mesmo, mas eu recomendo pela manhã, se você puder, antes do trabalho, coloca lá 10 minutos de leitura, coloca para despertar mesmo, seu telefone. Segundo, primeiro, estabeleça um horário fixo. Segundo, crie um ambiente confortável para a leitura. Olha, o que é que eu recomendo? Às vezes eu leio deitado, mas eu não recomendo. Você quer ler? Vai para a sua sala ou na sua mesa, no seu escritório, acende as luzes, coloca lá, não coloca só com a luzinha do telefone lá, que de vez em quando a gente vê assim, com a luzinha do telefone ali vendo, eu tenho que ler aqui o versículo da Bíblia, senão o capeta vai colar na minha cama. Não. Crie um ambiente agradável para a leitura. Provoque isso. Além do mais, além do ambiente confortável, sabe o que é que eu faço aqui? Eu espalho livro por tudo quanto é canto. Se eu estiver no banheiro, tem livro. Se eu estiver na cozinha, tem um livro. Se eu estiver na... Por quê? É a mesma coisa que eu estou fazendo com água. Eu tenho dificuldade, eu bebia menos água do que eu deveria beber. O que é que eu vou fazer? Em todo lugar tem que ter uma garrafa. Então, tem garrafa espalhada, tem garrafa dentro do carro, tem garrafa na sala, tem garrafa... Em todo lugar tem água. Por quê? Porque o tempo todo, se eu esquecer, eu estou sendo estimulado. Eita, lembrei da água, tem água aqui, está aqui do meu lado.
Eu estou criando um ambiente facilitado para o meu hábito de beber água, da mesma forma de leitura. Cria um ambiente propício para isso. Deixa os livros que você quer ler naquela semana nos ambientes que você mais fica. O Diego está no escritório, deixa lá sempre o seu livro lá. Eita, eu preciso aqui dedicar pelo menos 10 minutos do meu dia à leitura. Provoque isso. Provoque esse momento. Segundo, defina metas. Ou terceiro, perdão. Defina metas de leitura. Estabeleça uma meta diária, uma meta semanal. Eu já falei aqui, colocar 10 minutos, 5 minutos, 30 minutos, né? Intercale, né? Quando a gente vai desenvolvendo o hábito, no primeiro momento a gente lê 30 minutos seguidos, às vezes a mente parece que já não está funcionando bem, dá um peso, dá uma tontura, faz outra atividade, liga para alguém, toma um cafezinho, dá uma volta, faz uma caminhada, depois você volta, continua a sua leitura. Intercala isso, você vai ver que você vai se sentir muito melhor. E quarto, e aqui esses três anteriores é mais comum, mas o quarto eu quero dar meu contrassenso, talvez seja contrassenso, mas talvez não. Diversifique os gêneros. Eu tenho um viés cristão, então eu leio muito livros voltados para a Bíblia, só que eu gosto de negócios, então eu leio sobre negócios e finanças. Eu comecei só há pouco tempo, pouco mais de um ano, ler sobre filosofia. Eu passei a gostar de livros estoicos. Pois é, ali, a Paty está falando ali, né? Pois é, e isso de fato nos faz crescer. A gente de fato vai para um outro, e a gente pensa que não, a gente começa a ter uma percepção diferente, sim, dos negócios que a gente faz. A gente começa a ser mais assertivo, por exemplo, se você vai fazer uma negociação com o seu cliente, até a forma de apresentar o nosso produto ela é diferente. Porque a gente tem repertório, a gente consegue chamar a atenção. Aliás, tem um livro, esse livro aqui do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Aliás, esse livro aqui específico, ele tem um guia. Eu tenho esse livro, Quem Pensa Enriquece, só ele, é um pouco mais grosso. Esse aqui, ele é um guia, um plano de ação. Ele tem um checklist ali que você tem que cumprir, e é justamente isso. Você aumenta o seu repertório, e eu aplico muito nas vendas, tá? Para vendas, eu li esse aqui, um livro do Massal, que é Arte de Negociar. Eu me surpreendi demais com esse livro aqui. Eu tava fazendo desdém desse livro aqui, do Arte de Negociar, do Pablo Massal, só que vou falar para vocês, me surpreendeu demais. Sabe para quê? Para apresentar modelo de negócio. Eu acabei de fazer agora à tarde, eu acabei de fazer um pitch para um cara que eu espero em Deus que deu muito certo. Mas, assim, eu me senti muito, muito confortável fazendo um pitch de um modelo de negócio para uma pessoa. Para quê? Galgando uma possível sociedade. E o que é que eu queria? Dinheiro. Né? Eu entrei com o modelo de negócio e eu quero dinheiro, né? Para um negócio específico. E o que é que eu fiz? Muitas das técnicas que eu usei foi com base nesse livro, A Arte de Negociar. Me deu repertório para construir uma apresentação, para fazer o meu approach, para chamar atenção, sabe? No lugar de eu dizer, olha, eu tenho um negócio que pode ser que tenha um viés aqui no sul de Londres. Não, eu já cheguei no camarada com uma abordagem diferente. Olha, você sabe esse tipo de problema e aquele tipo de problema? Eu sei como resolver. Resolve assim, assim, assim. O cara, opa, fale mais sobre isso. Olha, chamei 3 segundos, eu chamei a atenção do cara. Fale mais sobre isso. Gostei disso. Dá uma ideia aí. E aí eu comecei a desenvolver de fato aquilo. O que é isso? Isso é repertório. Isso é repertório. Por isso é tão importante a leitura. Então, eu coloquei como quarto aqui, diversifique os gêneros, justamente para isso. Porque, às vezes, eu me provoco a sair da minha bolha. Eu tenho muitos vieses. Então, eu converso com pessoas diferentes, de cenários diferentes. Imagina, no Brasil, aquela polarização. É da direita ou da esquerda? Ou do Lula ou do Bolsonaro? Alguém me perguntou uma vez, por que você segue o Bolsonaro? Outra, por que você segue o Lula? Eu sigo ambos, eu acompanho ambos, eu estou sempre antenado a ambos. Ambos. É claro que eu tenho o meu posicionamento, né? Mas eu preciso sair da minha bolha e entender o que está acontecendo ali fora. Até porque, para se comunicar com todos, eu quero ter atenção das pessoas para aquilo que eu acredito, eu preciso estar inserido nisso. Preciso entender isso. E diversificar o gênero me deu essa percepção. Me deu essa percepção. E aqui, e finalizando, eu trouxe uma técnica bem simples mesmo, técnica de um aprendizado dinâmico e prático, tá? Indo para o final já.
para se ter uma leitura ativa, tá? Primeiro, para mim é crucial fazer anotações. Para mim é crucial. Aliás, isso alimentou agora a minha percepção. O meu menino estava com dificuldade em uma disciplina na escola. E agora ele entrou de férias. E os professores chamou a gente para a reunião, a gente conversou com todos os professores. Com todos os professores. Imagina, meu menino, ele fala inglês, fala inglês muito bem. Fala bem. Só que o inglês que ele aprende na escola é um inglês erudito. É um negócio muito... Eu nunca fui na escola de inglês. Meu inglês é inglês de rua. Eu quero ir para ficar polido, né? E na escola tem muito isso. O inglês fica um inglês erudito. E a professora de inglês chegou e falou: olha, o seu filho precisa melhorar nessa parte, aí ele precisa exercitar isso. E o que ela recomendou? Aquilo que eu já acreditava. Ela falou: sabe o que acontece? Pega um jornal todos os dias e entrega para ele. E faça com que ele leia uma reportagem, um trecho do jornal. Ele lê, ele interpreta e ele anota o que ele entendeu. Faz uma redação daquilo. Quais são os estímulos que está tendo aqui? Primeiro, a sua capacidade de interpretação de texto. Você leu, você entende aquilo ali. Quando você entende, você sabe ensinar, você sabe falar. Todos nós aqui, a gente tem um viés de liderança, a gente tem um viés de negócios, todos nós aqui, né? As pessoas que estão próximas da gente sempre ouvem algo. Eu estou aqui, o meu telefone, misericórdia, sempre cai muitas mensagens, a gente está sempre falando com muita gente. E, enfim, alguma área que a gente teve algum resultado, alguém quer entender como, e alguém vai perguntar: ô, Cinha, você trabalha há quase 40 anos. Não vou falar 40 anos, não, porque. Ô, Cinha, mais de 10 anos em vendas. Mais de 10 anos. Né, Cinha? Um pouquinho mais de 10 anos. Então, eu tenho todo o interesse em chegar para assim e dizer assim: me fala, qual que é o seu modelo de venda? Qual que é o seu approach? Quando você vai abordar alguém, o que você fala? Como é que você faz a percepção que aquele é um possível cliente seu? Ela vai ter muito o que me falar. Ela tem muito, por quê? Porque ela já abordou várias pessoas de diversas áreas, de vários segmentos. Enfim, ela vai ter muito o que nos passar. E todos nós aqui, a gente tem esse viés, e eu tenho aplicado muito. Quando a gente escreve, primeiro, a gente aprende, a gente escreve, a gente está fixando ali, eu sublinho os trechos. Sabe o livro quando é rascunhado? Eu tenho uma Bíblia minha aqui, rapaz do céu, que acho que se uma pessoa pegar, não entende mais nada, né? Vai estar achando que Gênesis é Genésio, porque já está toda arriscada, assim, está toda rabiscada, né? Assim, é importante sublinhar texto, fazer esse resumo, e você está estimulando esse gatilho e escrever o que eu entendi sobre essa lição aqui. Isso vai te dar um repertório tão grande para você explicar algo. Quer fazer uma apresentação para alguém, por exemplo, né? Escreva um pouco do que você vai falar. Eu digito muito daquilo que eu vou falar. Eu digito. Dei uma palestra agora há pouco para líderes da igreja. Por exemplo, eu escrevo quase aqui as minhas falas. Eu vou lendo e eu vou anotando. Isso. E fica um texto absurdo, 12 páginas. Falei, isso aqui daria um livro, por exemplo. E tudo isso eu compilo em uma hora só de palestra. No máximo uma hora, de 50 minutos a 1 hora de palestra. Mas eu escrevo muita coisa, que eu vou lembrando, e a forma como eu memorizo, ali, e eu vou escrevendo, tem isso, e depois eu vou para essa parte, e depois tem esse ponto aqui, e tem isso, tem essa observação, tem essa parte que eu paro, e eu vou anotando tudo isso. O que é isso? Eu estou fixando na mente aqui. Eu estou fixando aquilo. Bom, primeiro, tem uma leitura ativa. Tem uma coisa importante chamada mapas mentais. Quem já ouviu falar em mapas mentais, né? Isso aí salva vidas. Aliás, é bacana. Hoje, as pessoas que vendem cursos, por exemplo, online, a maioria desses influenciadores, ele cria um mapa mental de uma live, de um produto. Por quê? Quando ele cria aqueles desenhos, como hoje a gente está tendo essa conversa aqui, eu falei alguns pontos, você poderia anotar os pontos desse ponto, coloca uma setinha, vai para esse, e depois você começa a analisar aquela sequência ali. Você está exercitando a sua mente, você está, assim, reforçando para a sua mente todo aquele aprendizado que você acabou de ter. Você está tornando fidedigna a memória curta. Aliás, uma boa sugestão também é o My Mind, né?
O MyMind também, lembrando aqui, né, da memória curta. Eu lembrando que o universitário aqui compra muito MyMind, tá? Isso aqui, a gente que é do online aqui, a gente, né, já começa a lembrar dos produtos aqui, já associa um produto depois do outro, é assim, é normal, né? Mas o universitário compra muito aqui o MyMind, porque você vai fazer uma prova, vai estar numa semana de prova, ele toma porque ele recupera aquela memória, ele regenera ali aquela memória curta, ali, ele lembra, né, fica mais ativa aquela memória ali, é muito bacana. Né? E terceiro e último aqui, eu estou finalizando já, tá? Estou entregando a palavra, vou abrir ou para dúvidas ou para o próximo passo, eu falar alguma coisa, é discussão e debate. Discussão e debate. Eu acho que não tem nada melhor de a gente ler alguma coisa. Ah, vamos ler um livro aqui em conjunto, todo mundo? Vamos. Olha, vamos ler o livro X, todo mundo lê. E aí? Ou sim, o que você achou do livro tal? Qual foi a parte que mais te impressionou? Qual foi o que mais te pegou? Qual foi a frase que mais fez sentido para você? O que mais você extraiu de lição desse livro aí? Ou desse caso? Por exemplo, eu discuto muito com a minha esposa, eu fico exercitando isso. Aconteceu um evento no Brasil, uma reportagem específica. Aí eu começo a fazer pergunta. E aí, o que é que você pensa disso? Eu sei, eu até sei. Você convive com uma pessoa há muito tempo, você sabe até o que ela fala, sabe até a fala. Mas eu começo a perguntar: o que é que você pensa disso aí? Tá, e se o cenário fosse diferente, como é que seria? Tá, e você no lugar dela, o que é que você faria? Eu começo a exercitar isso. Tá, você leu esse livro aí, o que é que você achou? Não, aquela parte lá que ele fala de foco, nossa, aquilo ali foi fantástico. Mas e aí? Como é que você consegue exercitar e trazer para a sua realidade isso? Essa discussão aqui, ela vai nos fortalecendo, ela vai nos fazendo crescer aqui. Então, por último, eu trouxe assim, debate e discussão, porque faz muito sentido participar de clube de leituras, fazer grupo de discussão, debate, conversar com pessoas. Eu mesmo, quando eu converso assim, eu fico a dia, noite, se a gente deixar, a gente só vai aqui, porque eu vou falando. Mas, assim, é importante você conversar sobre um assunto relacionado, porque isso fortalece aquilo que você acabou de aprender, ou aquela novidade, enfim, e aquilo torna real no seu dia a dia, facilita para você praticar. É isso que eu trouxe hoje. Eu agradeço muito a vocês, a toda a atenção, né? Eu quero deixar aberto, se tiver alguma dúvida, se não, pode dar continuidade, eu fico à disposição, eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado. Olha, nós é que agradecemos muito. Aliás, tenho que dizer que eu fiquei agora aqui com um sonho enorme. Um sonho enorme de me juntar contigo e com o Diego, os três juntos. Eu não sei quando é que isso vai acontecer, mas isso um dia tem que acontecer. Aliás, é mais fácil o Diego vir aqui e o João. Quando o Diego vier a Portugal, tu tens que vir, João, e dá para juntarmos todos, a Patrícia, o Pedro, assim, a Márcia, todos. Até o senhor Nelson Braga também. Olha, muito rapidinho. A última pontuação que tu fizeste sobre o comentar. Eu também gosto muito de comentar os livros com o meu marido. Aliás, ele também estudou saúde e este livro do Outlive, que é o último que eu estou a ler, dá para a gente falar bem, porque é um tema que é comum dos dois. Depois, eu fiquei cheio de medo quando tu disseste é água por todo o lado, eu pensei que tu ias dizer que tinha café por todo o lado. Olha, Felizmente tem água. já acabou, mas está sempre presente aqui, mas já acabou. Mas olha, as dicas, assim, eu falaste coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Gratidão, muita gratidão, porque foi realmente muito bom. Algumas coisas eu já faço, eu criar um ambiente, eu acendo uma vela, eu faço um chá e ponho um cheirinho na casa, eu gosto muito disso. Eu tenho o hábito da leitura de manhã e, sem dúvida, é diferente, é muito diferente. Os meus livros também estão todos rabiscados. O Francisco já disse: quem herdar os teus livros vai fazer o quê com eles? Diga isso, eu não sei. E agora, só para terminar, pá, eu acho que assim eu já leu estes livros todos, porque no negócio dela, ela fica a pensar, ela já leu. Olha lá. Eu queria passar uma coisa. Obrigado, João, por este tema, foi fantástico. Porque graças aos livros, a este livro, não sei se vocês conseguem ver, Sim. este livro tirou-me de um esgotamento. Aos 30 anos eu tive, perto dos 30 anos, tive um esgotamento muito grave. Joguei os medicamentos todos fora, para dentro da sanita, e agarrei-me a este livro. E este livro tirou-me desse esgotamento. Portanto,
Que bacana O ouvir. livro pode ser um remédio está todo rabiscado, está todo... Pronto, não interessa, mas está aqui. E foi um livro muito, muito importante na minha vida e que eu leio várias vezes e várias vezes volto a ler. Recentemente voltei a lê-lo. Cada vez que o leio, interpreto de uma maneira diferente. Nossa. Né? Depende do momento que nós estamos, depende daquilo que nós estamos, aonde nós estamos, qual é a ansiedade que nós estamos a querer procurar, onde é que nós estamos realmente no momento de nós aí vamos tirar ou não o mesmo partido que já tirámos ou ainda melhor. Portanto, este livro para mim, e os livros sim, é um mais-valia para a nossa saúde. Depois também tem este, também é um livro que eu estou lendo sempre recorrentemente. Aliás, eu tenho mais de 100 livros. Poder da mente. Nossa. E gosto muito de estar sempre a ler. Já li Mentes Milionários, já li Pense e Enriquece. Por acaso, neste momento está na minha mente da cabeceira, Pense e Enriquece. Em português está tem um título um bocadinho diferente do Brasil, mas é o mesmo livro de Napoleão Hill. Tem vários livros dele e os meus amigos são os meus livros. 90% dos meus amigos são os meus livros. Olha, aliás, e é muito, muito importante. Esse ambiente. E se as pessoas pensarem que um bom livro os tira de muitos sítios, as pessoas liam mais. As pessoas já leem, e os jovens já se interessam mais por a leitura. Graças a Deus, não é? Mas o livro é algo espetacular. Obrigado, João. Fantástico. É meu, Diego. Ô, João, muito obrigado, cara. Bacana que algumas coisas que você falou me lembrou muito da regra das 100 horas, você já ouviu falar, né? Você dedica uma habilidade durante 100 horas, normalmente você fica ali na faixa de 5% das pessoas que dominam o assunto, sabe? E você foi comentando sobre isso e tal, eu fui lembrando. E é incrível, quando a gente se dedica a alguma coisa, tem aquela lei do hábito, né? Normalmente, por 90 dias, você consegue colocar esse hábito na sua vida. E hoje até é engraçado, eu salvei um Reels no meu Instagram, que um pesquisador falando que, assim, 90 dias você cria o hábito, mas com 70 dias fazendo aquilo repetidamente, cria uma conexão no seu cérebro, entendeu? Nossa. Então, assim, é incrível como é que conecta os assuntos e como é que a gente percebe que a gente está junto de pessoas com objetivos e comportamentos que são muito parecidos, né? E cada um consegue pegar esse conhecimento e aplicar na sua vida de um jeito fantástico. Então, assim, o que você falou aí, os livros que você falou, principalmente esse do Pablo Marçal, eu vou dar uma olhada, cara, porque esse eu não conhecia, não. Conhecia outros dele, entendeu? E Pois quem é. tiver interesse, Os dá uma dois, pesquisada nessa regra de 100 horas aí, que vocês vão achar muito bacana. muito bom. Os dois livros que para mim tem dois livros que fizeram a diferença para mim esse mês, que é um do Paulo Marçal e o outro é Ultra Corajoso, é do Joel J. Eu não tinha lido esse livro, eu acho que é mais antigo, mas esse Joel J ele dá uma percepção, dá uma clareza, rapaz, é um negócio assim absurdo, absurdo. Tem outro do Napoleão Hill também que eu tô lendo, o Hábitos Milionários. Eu achava esse tema muito clichê, assim. Eu achava Hábitos Milionários, eu achava muito. Eu nunca despertei atenção para isso. Mas eu comecei a ler para falar. Só que você começa a ler, é absurdo o conteúdo que tem dentro. Assim, são, de fato, hábitos milionários. Você começa a adaptar na sua rotina. Você começa a mudar toda a sua percepção das coisas. Porque o tema por si só, hábitos milionários, eu achei clichê. Nunca me chamou a atenção. Eu comecei a ler para falar. Só que eu comecei a ler de fato. Você começa a adquirir, aí vem nisso que o Diego falou, né? De você
administrar essa rotina. Eu conheço essa regra da, Tem a regra das 10.000 horas, né? Essa é mais poderosa. A de É, 100 horas é com um domínio rápido, pra você colher um hábito e tudo e tal. os 90 dias de corrida foi muito influenciado em um desses vídeos aí que eu vi. Eu botei na cabeça esse negócio de 90 dias que eu queria que uma prática saudável fizesse parte da minha vida. Então eu falei, eu vou correr de 90 dias. E isso tá rolando, já tá fechando em 30 já. Só mais 60. Isso é a nossa tabela, a nossa piramidal, tem um exercício ali embaixo. Mas olha, eu tiraste-me um peso de cima porque eu tenho vários livros que eu vou lendo ao mesmo tempo. Por exemplo, Alta Performance de Joel J é um livro que dá para ir lendo, não precisa de ser assim tal coisa continuada. Eu pensei, eu devo estar louca. Agora tenho um livro no quarto, tenho um livro na sala e tenho um livro aqui na minha sala de trabalho. Eu vou dando conta deles todos. Digo assim, isto não deve ser normal, mas agora tiraste-me um peso de cima. É E devias normal. ter um livro e devias ter um audiobook no carro. Não, tenho no telemóvel. Eu vou caminhar às 7 da manhã para a praia e neste momento estou a ler um que eu acho que o João vai ter que me trazer do Brasil porque eu não estou, esse não há mesmo cá. Então, é assim, em fevereiro o João veio carregado com uns bons quilos de livros para Lisboa, que fui ter com ele a Lisboa e agora já tenho ali uma lista enorme de livros também para pedir. Este é um audiobook que eu já estou a ler, é super mega maravilhoso, muito bonito, tem a ver já com a psicologia, é um livro bom para ti, Patrícia, é de psicologia, mas ele não há em Portugal, tem que ser o João a trazer do Brasil. Mas sim, sem dúvida, a leitura é muito bom. E depois tem um aspecto muito importante que eu não sei se já. Na Amazon traz Inglaterra, vem. Mas eu Tem. tenho a minha livraria. GW, eu tenho a minha livraria. Olha, Olha, e tem uma coisa que eu acho que já aconteceu com vocês também, que é muito Mas eu engraçado. mando de Tipo, Inglaterra. eu vou te eu falar sou chique. Eu sou chique. você está comprando em Portugal pela Amazon, tem muita gente de Portugal, da Bélgica, comprando pela Amazon e eu estou mandando daqui, tá? Tem boa parte são. Então vamos ver isso Claro, aí. então. Tá bem, vamos É. falar sobre isso. Mas tem um aspecto muito engraçado que se calhar já aconteceu com vocês, que é, eu lembro-me, aconteceu muito com o Código da Vinci, quando eu li o livro, e o engraçado foi quando eu depois fui a Paris, e quando eu estava lá, eu disse, nossa, eu ouvia aquilo que eu tinha lido no livro. É muito engraçado. E a gente, quando eu fui lá, eu disse assim, eu já estive aqui. Não, eu não tinha estado. Foi pelo livro. Ou quando eu vi o filme. Não, quando o escritor ele descreve tão bem, tão bem, tão bem, ou quando a gente vê depois o filme, a gente parece que já esteve naquele sítio, mas foi pela leitura, foi como ele descreveu. Mas eu acho que o Diego ele gosta muito de ler também as autobiografias, não é, Diego? Eu já conheço o Diego um bocadinho também. A gente nunca estivemos juntos, mas eu já conheço bem ele. Eu acho que ele gosta de autobiografias também. Acho que a última que eu li foi quem escreveu foi o Walter Isaacson, que é o mesmo que escreveu do Benjamin Franklin, é do Steve Jobs. Sim. Ele desmistifica muita coisa que a gente leu sobre ele, e o Steve Jobs, ele ditou, né, a bibliografia para o Walter Isaacson, né? O Walter Isaacson acompanhou ele de cama, ditando as últimas partes do livro e tal. Foi sucesso. Olha, João, anota aí. É um Pois é, livro que eu não quero conheço. comprar. Estou lendo uma É, autobiografia também, que é do Phil Knight, falando da história da Nike. Mas essa eu também gosto, eu gosto também de Mas ler. o Diego falou-me disto há tanto tempo e eu fiquei com isto na minha cabeça. Eu tenho que ler aquilo, tenho que ler aquilo, porque ele falou daquilo com, assim, até foi com carinho. E ao mesmo tempo uma coisa super interessante, tipo, leiam que vai mudar muito na vossa vida. E sem dúvida a leitura muda muito a nossa vida, a nível psicológico ou a nível de trabalho. Você comentando sobre o Da Vinci, eu lembrei na minha cabeça aqui um livro do Christian Jacob, é um francês, só que eu não lembro o título do filme, mas ele fala sobre o reinado de Ramsés II. E assim,
Eu lembro que foi um dos primeiros livros que eu imergi totalmente ali. Ele falava de detalhes sobre o dia a dia do Egito e como Ramsés cuidava de tudo e tinha um irmão que invejava ele e tal. Então, assim, quando você se deixa ir pela leitura, aquilo grava no seu cérebro que você leva para a vida toda, entendeu? Então, às vezes, você pode sentar numa roda de amigos e contar uma história que você leu num livro que aquilo fez tanta diferença na sua vida que as pessoas olham e falam assim, mas você viveu no Egito? Não, mas eu li um livro muito bom sobre isso. Então, hoje, quando eu vejo as pessoas comentando sobre alguns assuntos que eu já li, por exemplo, Steve Jobs, por exemplo, eu acho engraçado que às vezes você percebe que a pessoa, infelizmente, ela tem uma informação muito poluída e às vezes pequena sobre ele. Porque às vezes, cara, leia a biografia do Steve Jobs. Você vai perceber que o que você viu aí, comentou e tudo, que hoje é muito assim, né? As pessoas consomem esses videozinhos pequenos, essas coisas curtas sobre fulano de tal e ciclano e tal, e não tem a ideia de se aprofundar e descobrir por que que o cara tem toda aquela carga por trás dele, sabe? Então, e realmente, se você conseguir construir esse hábito de leitura, justamente acontece o que o João comentou, eu queria ter falado mais cedo. Você passa por experiências onde você percebe que você não precisa desprender de tanta energia. Você deixa aquilo chegar até você e aí você absorve, vai para o seu cérebro e tudo, até sair pela sua boca ou reação do seu organismo. Você fala que você criou filtros enormes na sua cabeça graças ao conhecimento através de livros. Assim, essa é a percepção que eu tenho, entendeu? Então, assim, o que o João comentou, realmente, cara, a leitura e a sabedoria que a gente aprende na leitura é impressionante. Vai criando filtros na cabeça da gente que vai absorvendo a gente contra reações e ações, né? Que colocam a gente em situações bem embaraçosas. Muito bom. E Muito aí, bom. Patrícia? Vocês Patrícia, são eu bons, mas eu vejo tenho que os, sair, os está bem? posts dela e eu vejo que ela sempre coloca frases motivacionais também, mas tem muito a ver com as da Bíblia, né? Vê lá, também eu já te conheço um bocadinho. Sim, trago sempre voltado à psicologia, à palavra de Deus, né? Porque estamos num só núcleo. Estamos juntos, apesar das pessoas separarem isso, nós estamos num comum só. Então, eu tento trazer o máximo possível para que as pessoas desmistifiquem isso e não fiquem com preconceitos e sinalizações erradas, conforme a palavra de Deus e a psicologia. A terapia. Quantas pessoas não querem fazer terapia porque acham que é coisa de gente fresca ou acham que é coisa de doido, de maluco? E não. Isso é para todos, isso é vida, é autoconhecimento, é para cada um em si se conhecer automaticamente, se cuidarem e viver o melhor e a vida plena, né? A sua vida plena. Cada um tem uma história, cada um vive de uma forma. Então, o que eu tento demonstrar e ensinar para as pessoas hoje, e vivo isso também, porque eu me policio para isso, né? É viver o máximo que eu posso do dia de hoje. O dia de amanhã pertence a Deus, eu vou vivê-lo ele amanhã, mas hoje eu quero viver ele com prioridade, com graça, com gratidão, com perfeição em tudo que eu for fazer, sabe? Então, casou, foi um casamento. Bacana, muito É, legal. sem dúvida. Muito bem. Pronto, olha, foi. Olha, nós temos que aqui fundar o Clube do Livro. Eu participo da Trama Feminina, é uma bênção. A Trama Feminina, lá no Instagram, eu participo de um grupo de leitura que é maravilhoso. Essas coisas me influenciam, né? Me atraem. Livro, para mim, desde a minha adolescência, assim, eu sempre fui muito fascinada. Eu sempre fui de poucos amigos,
mas porque os livros me preenchiam, sabe? Os livros eram meus melhores amigos. Eu era aquela adolescente da época que me enfiava na biblioteca para ler até um livro que não tinha muita graça. Hoje em dia, me apaixonei até por coisas que lá no passado não fazia. Eu não tinha nenhuma visão e nem queria ver, que, por exemplo, Sêneca. Eu me apaixonei por Sêneca. Gente, por que que na adolescência eu não li Sêneca? Que ódio de mim, que raiva. Poxa, é destravador na nossa vida. É, Mais cedo. puxa, tira umas traves dos olhos assim, arranca com as mãos. Poxa vida, Nossa, Sêneca, eu não conheço Sêneca. Na minha adolescência, eu lembro da série Vagalume. então, poxa vida, Não era tão evoluído, não, mas eu lembro só da série Vagalume. Não, eu li tudo aquilo. que faz É, tudo tudo bem no momento certo, né? faz toda a É, diferença na nossa vida. bacana. Tá aí o Pedro. Fala, Pedro. Pedro, então, o que é que você está a ler, Pedro, Pedro? Pedro, Conta. Pedro, 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 Pedro. Agora é música. Fizeram uma música para mim. Fizeram, deve ter sido isso. O que é que andas a ler, Pedro? Neste momento, o que é que eu ando a ler? Olha, agora pegaste-me, pá. Eu Pegaste-me sabia que ia pegar. porque me pegaste, estás a ver? Eu estava aqui no meu trabalho, no meu zen, conectando aqui com os meus. Olha só, estás a ver como é que isto é tão bonito? Olha, eu, de todos, o que eu mais eu conheço aqui é o Pedro, né? Ou melhor, deveria ser assim. Apesar de eu nunca ter estado com o Diego, tive com o João 2 vezes, tive com a Patrícia 1 hora, mas eu sei o que é que a Patrícia lê, eu sei o que é que o Diego lê, sei o que é que o João lê. O João, imagina, lê muitos géneros. Mas o Pedro, no entanto, Pegou o livro. o que é Opa, isso? É um livro de cozinha. não, é o Oráculo 1, de Longitan, está bem? Vou ler o que saiu aqui. Vai a frase. começar a ler agora. Não, pera, sim. Há quanto tempo não lês um livro? Não, todos os dias leio uns capítulos. Estou a ler o da Ana, que é muito bom, que tem uns insights muito bons. Ah, É sim, livro, olha, muito bom. deixa-me dizer-te que a Ana Rita mandou-me dizer isso, quando eu estivesse contigo para te agradecer imenso. Ela perguntou-me: já leste o livro que o Pedro nos ofereceu? Não li. Olha, ela disse maravilhas, a nossa Ana Rita É muito Horta, bom. ela diz que é muito bom. Mas é o livro É da muito Ana? bom porque tens muitos Não, não, insights. não. Um livro que o Pedro, no dia do evento da Dual Life, ali na Zambuja, estavam lá uns livros, e o Pedro, que é um querido, ele ofereceu um livro a cada menina, às meninas dele. Olha, pronto, em português é um livrinho que a gente abre e Sim, tem, eu e tenho ele tem aqui. N de pensamentos feitos em observação e a autora consegue pôr no tempo. Ou seja, porque é que ela teve aquele insight? Porque é que ela teve aquele pensamento, mas numa leitura assim, estão a ver? Numa leitura muito Sim, fácil, está não é? aqui. Uma leitura simples. É, É. o despertar da consciência. Então Ah, ele Com dá para ler Ana, capítulos, não é? Dá para ler capítulos, ou dá para abrir e a pessoa ter os insights pela manhã um ou no livro de final da tarde, cabeceira. uma coisa assim. Botar uma linha de pensamento ali em algumas frases, né? É, como a Ana Rita, É, ela estava a passar um momento difícil na vida dela e diz que foi muito, muito bom. Então, Pedro, olha, fica aí. Agora, só uma curiosidade. Este livrinho aqui, que é do Paulo Vieira, é curioso uma coisa. Eu não sei se tu sabes, se vocês sabem explicar isso. tem um Eu livro não do Paulo. consigo ouvir o Paulo Vieira. Aqui, peraí. Ô, Natália, eu compartilho a mesma coisa. Eu não consigo assistir o Paulo Vieira. Não é. consigo, mas a Três. leitura. Eu Eu não também tenho acho exagerado. ciência para. Eu gosto da leitura. Eu gosto de ler. Os livros dele são muito bons. Agora, eu não consigo me conectar com os vídeos dele, Pedro. É estranho. Mas Os, Tem olha, esse ler. aqui. Ah, sim. E então, Diego, tu também achas isso? Tu gostas de ouvir Eu ele? Eu acho não ele gosto de ouvir muito, ele. muito máquina.
Muito máquina, não é? Muito Ah, máquina. Tem pouco. Apesar, Não tem apesar dele emoção. passar muito humano, mas não tem humano. Parece que não é um humano, não é? Está ali uma Concordo. coisa qualquer. ele anda num ritmo diferente do atual, entendeu? Sim, Yeah, sim. yeah, yeah, yeah. Esse aqui, esse. Ô Diego, se você mostrou o poder da ação, tem esse aqui, o poder da ação nas finanças. É dele também. Muito bom. O livro, assim, excelente, muito bom. Eu recomendo para qualquer um. Só que eu não me conecto com os vídeos, com a fala, eu não consigo me conectar. O livro é diferente, é outra experiência. Ele deve E ter Esse uma pronto. aqui, ó. máquina. Esse aqui tá sempre do meu lado aí. Esse é o tal livro. Ah, Olha, ó João, tens que pedir esse livro aí que eu Olha o vou querer tamanho comprar. dele. Nossa, esse eu não li ainda. Não li, Eu não. vou querer comprar Esse é esse muito livro, bom. tens que pedir. Vê se tá Pessoal, igualzinho. É igual, é igual, é igual. oba! Ah, você acredita que eu tenho um óculos? Uma vez eu usei um óculos, não redondinho, mas assim, sem esse arco. Por quê? Porque eu me baseei nele, né? Mas enfim, é Olha, Diego, fases. mas deixa-me dizer que és muito mais bonito que ele. O Diego é mais bonito, vai. Muito mais bonito, Diego. E tem aí xixinha para agarrar, né? Que ele era muito, o outro é muito magro. E ele tem assim que os ombros mesmo. Quem estuda perfil comportamental vê que ele é aqui tudo muito direito. Não, pronto. Mas era um crânio. Pronto, gente, olha, foi um prazer enorme, enorme, Ah, enorme. Olha, muito eu bom. quero, Ah, eu quero ler o saudade capítulo. dessas Quero ler o reuniões. capítulo, está bem? Ah, queres ler? Quero. Bom, Como Qual que você quer eliminar, ler? como eliminar a raiva. Estão a ver? Estávamos tão positivos. Estamos tão positivos que eu agora vou. Como eliminar a raiva, está bem? É a pergunta. Como é que eu elimino a raiva? olha, está aqui a raiva. Espera aí. Não dando vazão para as ações negativas do corpo, da palavra e da mente, está bem? Ai, tá lendo o livro. Ai, agora eu entendi. Repete. Como eliminar a raiva? É a pergunta. E a resposta é não dando vazão, ok? Sim. Para as ações negativas do corpo, da palavra e da mente. Rapaz, se eu te falar que o João falou isso mais cedo, você acredita? Ele, ele vai dando, esse livro ele vai dando insights, né? Um livro que assemelha muito com esse é um livro da Bíblia chamado Provérbios. Provérbios Nossa, é uma lista de Ah, o provérbio, sim. fantástico, assim. É uma lista de ensinamentos Insights, yeah. é, Bíblico. que te dá comandos, inclusive para tomar decisões. Imagina aquele Sim. Eu decisões, quando, decisões eu sobre. quando estou assim mais bloqueado, vou abrir aqui uns capítulos e dar sempre a resposta certa. Sim. Nunca falha, meu, é incrível. Comprei no Brasil Há quantos anos? há 20 anos. É, a raiva está aqui, a raiva, olha. É Ah, do filme ok. Divertidamente. Está figurada. tadinho. Muito bem. Olha, vocês nem imaginam como é que eu me vou deitar. Tirando os homens da minha família, tenho aqui os outros homens da minha vida. A sério, Um como abraço eu para gostaria você. de estar, olha, a gente, como eu gostaria, Diego, que tu viesses a Portugal e a gente estar juntos com a Patrícia, com o Pedro, Então, com o João. eu, eu, eu tenho uma notícia triste para te dar, porque eu acho que eu vou conhecer o João primeiro que você. Não, Porque, não, não vais que eu vou lá. Tá Eu brincando. vou lá. porque não, minha esposa, o irmão dela mora aí na Inglaterra, e eu acho que quando a gente montar a trip, a gente deve passar por aí primeiro, entendeu? Eu vou lá ter. Nossa, muito bom. Muito Não, eu vou lá ter. Já estou bom. lá. Porque Já estou a lá. ideia é descansar em Algarve, né? Então, você vai passar ali, entendeu? Para chegar Eu lá em Porto. sonho, olha, eu sonho em Algarve é bom. preparar um pequeno almoço, um bruto pequeno almoço para vocês, uma tosta mista. O Diego vai se babar com a tosta mista. O pãozinho Nossa, né? português, um café, um cappuccino, um O verdadeiro cuscuz. cappuccino. E o cuscuz. Cuscuz é. Não, vai ter cuscuz, eu levo o cuscuz para a pastelaria. Agora eu como cuscuz. Minha esposa faz cuscuz agora. Me apresentou, agora não pode faltar, não.
O Tá bom, Cruzeiro. pessoal. Então, olha, um beijinho grande para vocês. Eu vou dormir muito bem esta noite, com certeza. Depois de tanta leitura, de termos viajado tanto, viajamos muito, os livros permitem-nos isso, né? Muito bom. Bacana. Um abraço, ô João. Muito obrigado, tá, Tchau, cara? Foi prazer muito... em conhecê-los. Um Tchau, abraço grande. Patrícia. Beijinho grande, querida. Beijinho para vocês também. Escreve, tá? Eu quero realmente, a Natália fala assim, mas eu tenho a mesma vontade de encontrar todos no lugar. Eu acho que vai ser uma resenha muito boa. A gente conversar junto. Aliás, o Diego, que ele está acompanhando esse livro aqui, né? Só que ele está acompanhando lá. Café com Deus. Ah, todo dia. É Yeah. funcional, é diário você ler isso aqui para você começar o dia. Isso aqui é transformador. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Tchau, obrigada a Abraço grande, nós, João. obrigado. Obrigada pela tua entrega. Beijinhos. Tchau, tchau.